Esqueça tudo que você já viu sobre ETFs. Hoje eu vou te falar a estratégia que ninguém te conta, mostrando passo a passo para utilizar 5 ETFs poderosos para construir patrimônio de verdade. Não é só uma lista de ativos, é um método completo, então fica até o final porque essa estratégia pode ser a virada de chave que estava faltando nos seus investimentos. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Alcântara e a minha missão aqui é clara, te transformar no investidor de verdade, sem enrolação e de forma direta ao ponto. E hoje vamos fazer isso com um plano claro, com uma estratégia de ETFs completa. E antes de mergulharmos aqui nos 5 ETFs, você precisa entender a lógica por trás, porque eles são tão poderosos assim, e quais são os perigos que ninguém te conta. Eu vou te dar um mapa completo mostrando que existe uma estratégia de ETFs clara por trás de tudo isso. É uma estratégia passo a passo que vai conectar tudo. Então vamos começar com o básico, mas do jeito certo, tá? E eu preparei aqui um materialzinho para ir nos guiando aqui e também ficar mais visual e fácil para vocês aí que estão chegando agora. E a gente vai começar desde o básico, falando aqui principalmente o que é um ETF primeiramente, tá? Então vamos lá, deixa eu desocultando aqui para vocês e a gente vai falando sobre o tema. Então, primeiro aqui, a analogia das caixas de bombons. Pensa no ETF como uma caixa de bombons sortidos. Em vez de você comprar cada bombom separado, você compra a caixa e leva um pouco de tudo. No mundo dos investimentos, esses bombons são os ativos, são as ações, os fundos imobiliários, os títulos do governo. Então, a grande vantagem é que você, com uma única cota, tem uma diversificação instantânea, né? Um acesso a centenas até milhares de ativos, um acesso a mercados distantes, né? Então, você quer investir lá na Índia, você não precisa falar em índio lá e entrar na bolsa indiana e saber investir lá. Você compra um ETF. Você tem custos baixos, né? Então taxas menores do que a maioria dos fundos de investimentos praticam, né? Mas nem tudo são flores, tem algumas desvantagens também. A desvantagem é que na caixa pode vir aquele bombom de licor que ninguém gosta. Então você acaba levando junto ativos que talvez você não escolheria. Mas para quem está começando ou não quer ficar caçando aquela agulha no palheiro, é uma ferramenta espetacular. Por falar nisso, se você já investe em ETFs ou está pensando em começar a investir, já deixa o like aqui, se inscreve no canal para não perder as próximas dicas. Então vamos para a próxima parte aqui. E agora que você entendeu o que é um ETF, vamos falar do erro que você deve evitar. Primeiramente aqui, né, esse erro aqui de colocar tudo em uma coisa só. Então, não pensa assim, show, Douglas, vou vender tudo e colocar 100% ETFs. Não faça isso. Eu não invisto meu dinheiro em nada único, né? Colocar todo o seu patrimônio em uma única classe de ativo é a receita para o desastre, tá? Então você tem que diversificar entre diferentes tipos de ativos, que é o que protege seu patrimônio. Em algum momento da história, essa estratégia de colocar tudo numa cesta só falha. E a diversificação entre classes de ativos, né? Ela é o que protege e já já eu vou te mostrar essa estratégia que eu uso nos meus investimentos aqui, tá? Então seja sincero para mim e comenta aqui embaixo. Você já cometeu ou quase cometeu esse erro de concentrar demais seus investimentos em uma coisa só? Comenta aqui que eu quero saber também se você já cometeu esse erro. Eu cometi quando comecei a investir lá atrás, há mais de 5 anos. E agora eu vou te trazer aqui o alicerce da estratégia, tá? Que ela é formada de 5 partes aqui. Então, a estratégia completa aqui, ela é formada por 5 partes que normalmente ninguém te conta como formar essa estratégia, esse pacote aqui de ETFs, tá? Então, a primeira parte você vai focar em negócios nacionais, né? Então, ações de boas empresas brasileiras. Em segundo, você vai focar em negócios internacionais. Então, em ações estrangeiras, você vai colocar. A terceira parte você vai colocar em fundos imobiliários, né? Em ETFs desse setor. Já a quarta parte em ETFs de renda fixa, tanto para você usar como caixa, né, para uma situação de reserva de emergência, quanto para aproveitar oportunidades ali de compra no mercado. E uma quinta parte, que vai ser a menor parte da sua carteira, até 5% no máximo, em criptoativos. Você vai investir em Bitcoin, Ethereum, por exemplo, ou em um ETF como o Hash 11. Então, por que você vai investir em criptomoeda? Porque você vai ter um risco convexo de perder pouco e ganhar muito porque os criptoativos apresentam essa característica, tá bom? Então essa é a estrutura base aqui da nossa estratégia. Uma parte em negócios nacionais, outra parte em negócios internacionais, uma terceira parte em imóveis, uma quarta parte em renda fixa, ali voltada tanto para emergências quanto aproveitamento de oportunidades, e uma parte pequena, 5% ali, em criptoativos, para não ficar de fora da volatilidade que pode trazer altos ganhos das criptomoedas, tá? A gente vai passar aqui para a parte prática, né? O passo a passo da nossa estratégia, vamos ver como cada classe desses 5 ativos se encaixam no plano. E aqui eu trouxe ETFs internacionais apenas para você, tá? Porque esse ano eu pretendo ter 50% do meu patrimônio fora do Brasil. E esses ETFs estão dentro da minha estratégia internacional. Mas atenção que não é recomendação, tá? São ETFs que eu vou usar, mas minha carteira é formada de outros ETFs, outros ativos também. Então, começando aqui, né? Como eu falei, os ETFs são a parte de negócios internacionais da minha carteira. E tem um ETF aqui também voltado a reservas, né? Voltado à caixa, que seria essa quarta parte da carteira aqui, tá? O primeiro é o IVV
né, que ele espelha ali o S&P 500. Então a estratégia dele é na parte de negócios internacionais da minha carteira, tá? E o que que ele é? Ele tem lá as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, Microsoft, Apple, Nvidia. Então na nossa estratégia, ele é a forma mais simples de investir na espinha dorsal da economia principal do mundo, que é os Estados Unidos. E eu gosto muito dele, ele tem valorizado muito, nunca me deixou na mão, tá? O segundo é o IJR, né? Ele também tá na nossa estratégia aqui de negócios internacionais, tá? Só que ele, diferente das 500 maiores empresas, ele é focado nas small caps, né? Que são empresas pequenas e médias dos Estados Unidos. Diferente das 500 maiores, que tem normalmente um preço estável, essas small caps têm um grande potencial de crescimento que pode trazer um ganho ali para nossa estratégia, tá? Então esse é um motor de crescimento ali da nossa carteira e você não precisa conhecer essas empresas. O ETF faz esse trabalho de diversificar a sua carteira para você. Imagina se você tivesse que olhar quais as ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos você investir, quais small caps você teria que investir nos Estados Unidos, sendo que você nem mora lá, nem conhece a economia de lá. Você conhece as ações grandes, mas você não conhece as ações do dia a dia do americano, né? Em terceiro aqui a gente tem o QQQ, né? Deixa eu desocultar aqui. O QQQ, né, também está na nossa parte de negócios internacionais, né, e ele replica o Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas de tecnologia, como Meta, Netflix, Google. Ele também está aqui na nossa parte de negócios internacionais, mas já com o pé no acelerador. Assim como o IJR, que tem foco em small caps, né? Esse fundo aqui, voltado à tecnologia, também tem um grande potencial de crescimento. Mas ele sobrepõe muito ali o IVV, então a gente tem que tomar cuidado para não concentrar demais nas mesmas empresas. Então você pode ter muita concentração já no IVV na sua carteira em uma empresa X, e ele também está no QQQ, né? E aí você tem também uma sobreposição ali, digamos assim. Então você tem um percentual de patrimônio na Apple lá no IVV, e você tem também um percentual de concentração na Apple no QQQ, né? E é até engraçado, né? IVV, QQQ, é muito. Essas siglas são assim. Aqui no Brasil, a gente tem uma tradução um pouco diferente para os ETFs, tá? Ah, e esses ETFs aqui, pessoal, são ETFs internacionais. Então, isso aqui você tem que fazer o câmbio em dólar para investir lá fora. Mas eles também têm o ETF aqui no Brasil, né? Via BDR, tá? Você consegue investir também nesses ETFs aqui no Brasil, tá? Tem o IVVB 11, por exemplo, o mesmo que VV, só que você consegue investir e comprar em reais, tá bom? E a gente tem aqui, né? Deixa eu diminuir aqui, peraí, para ficar melhor para vocês. Opa, deu um zoom aqui demais. A gente tem o VT, né, que é o Vanguard Total World Stocks. Então ele está na parte de negócios internacionais, só que ele já entra aqui numa diversificação global, né? Então ele tem quase 10 mil empresas do mundo inteiro. Então Estados Unidos, Japão, China, Europa, Brasil também. Então você consegue ali com esse super ETF diversificar ali e ficar exposto a todo o crescimento global, não só a economia americana nesse caso. Então, como eu foco em colocar meu dinheiro fora, não é só os Estados Unidos. Então a gente também se expõe globalmente ali. Um que seu resultado ali não tem tanto potencial de crescimento, ele fica numa média global. Mas se um país vai mal, ele tem seu prejuízo ali compensado por outro país que está em crescimento. Então é a forma de ter um investimento ali de forma estável na sua carteira, aproveitando o crescimento mundial, tá bom? E por último, mas não menos importante, tem aqui o BND, né? Que esse aqui está voltado em reservas em dólar. Então, no meu patrimônio diversificado internacionalmente, ele não vai estar somente em ações, né? Ele vai estar também em dólar, em parte de renda fixa, né? Então, o BND ele é um ETF de renda fixa que investe em milhares de títulos de dívida, principalmente do governo americano. Na nossa estratégia, ele é perfeito para a parte de reservas, né? Que ele é um porto seguro e paga dividendos, e historicamente ele tem um baixo risco. Mas é importante lembrar que até a dívida americana tem risco, nenhum investimento é 100% seguro, tá? E aqui, pessoal, antes de eu seguir, né? Entender como combinar esses ETFs nas proporções certas é o segredo. É exatamente essa montagem que eu ensino lá no Carteira Express. Lá a gente monta uma carteira de investimentos global, juntos de forma simples, segura, e o link vai estar aqui na descrição para vocês, tá? Tô olhando aqui sempre para a tela, que eu tô olhando aqui a gravação, se tá aparecendo certinho. Vocês não estão vendo aqui, mas tem a tela aqui que está acontecendo compartilhado com vocês, tem aqui a câmera e eu tenho que ver se está tudo sincronizado para vocês verem aí certinho, tá bom? É só uma preocupação aqui em manter tudo em ordem. E às vezes eu estava gravando aqui, o vídeo rodando, e eu vi que estava travado ali, eu falei, e não estava gravando nada, ou até não estava aparecendo, já aconteceu isso comigo, né? Mas seguindo aqui,
como começar a investir agora, né? Então você não precisa de muito dinheiro, né? Você pode usar essas ações fracionárias, né? Então, para você comprar cada um desse aqui, você precisaria, por exemplo, de US$ 1.600. Mas você precisa, lá nos Estados Unidos, você consegue comprar US$ 100, US$ 50, o valor que você tiver. Você compra uma fração desses ETFs. Você não compra a cota inteira. Diferente aqui no Brasil, você tem que comprar uma cota completa dos ETFs, tá? Então, você, para fazer isso, como eu falei, você precisa ter uma conta internacional. A que eu uso e recomendo é a conta global da XP, devido a eu conseguir centralizar tudo no único lugar. Tanto os meus investimentos nacionais estão na XP, quanto os internacionais, né? Mas eu tenho ouvido muito bem falar também da Nomad, né? Que surgiu aí também com essa parte de câmbio direto e uma conta internacional para investimento, tá? Então, com o dólar caindo, pessoal, esse é o momento certo para você abrir sua conta internacional e investir em dólar. Não espera de novo o dólar chegar a 6, R$ 7 para você se desesperar e correr para o exterior pagando caro. Quando o dólar bateu lá 6,30, todo mundo se alvoroçou, começou a fazer câmbio, mandar dinheiro para fora, agora o dólar tá 5,36, quase R$ 1 mais barato, e quem mandou dinheiro lá para fora pode estar até ganhando a valorização lá, mas está perdendo no câmbio, né? Então aqui eu vou recapitular para vocês o plano, a estratégia que ninguém te conta, que se resume a isso, tá? Primeiro, você tem que entender que os ETFs são ferramentas, tá? E segundo, nunca concentre tudo numa coisa só. Terceiro, use a estratégia de ETFs em 5 partes: negócios nacionais, negócios internacionais, imóveis, reservas e criptos, tá? E quarto, você executa o passo a passo começando a investir no exterior. Então, a chave não é o ativo, em si essa estratégia. Você tem que entender essas proporções. Eu ensino lá no Carteira Express como você montar essa parte internacional de forma proporcional na sua carteira, de acordo com o seu perfil de risco. Se você é um investidor arrojado, se você é um investidor conservador, se você é moderado, tá? Então, isso é muito importante. Não vai investir muito em criptoativos, não vai investir em negócios muito arrojados, colocar muito da sua carteira lá no Nasdaq, muito em small caps, se você é um investidor moderado, tá? Talvez você fique, na verdade, com a maior porcentagem da sua carteira lá em reservas no BND, tá bom? Então, se você gostou de aprender essa estratégia de ETFs, assiste esse outro vídeo aqui, vai estar em algum lugar aqui no card, onde eu mostro lá como você aplicar a estratégia do Carteira Express e investir em diferentes classes de ativos para montar uma carteira sólida e resistir a crises, tá? E se você quer um acompanhamento mais próximo, né, para executar essa estratégia, conheça o passo a passo aqui no Carteira Express. Vou deixar o link aqui na descrição. Lá vai ter um vídeo onde eu explico esse método no detalhe. Você pode se inscrever e se tornar aluno aqui da Geração de Investidores, tá bom? E o mais importante, me diga aqui nos comentários qual ETF você acha que mais se encaixa aí na sua estratégia. Eu vou pegar os 5 mais citados e fazer um vídeo explicando exclusivamente sobre eles, tá? Então não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e tchau!